Direitos humanos. VUNESP, questão 103, 315, 4. A doutrina, ao tratar da estrutura dos direitos humanos, estabelece que o direito pretensão consiste na faculdade de agir que gera ausência do direito de qualquer outro ente ou pessoa? Não. Não, o direito pretensão ele não gera ausência, muito pelo contrário, o direito pretensão ele gera a outra pessoa um dever de agir, no sentido de realizar a conduta para conferir o direito. Por exemplo, eu tenho direito à educação. A sociedade tem direito que o Estado tem direito, a sociedade tem direito à pretensão à educação. Então, o Estado tem um direito de agir no sentido de fazer com que seja dada a educação. Então, o direito pretensão confere ao titular o direito a ter alguma coisa que é devido pelo Estado ou até mesmo por outro particular. Então, ele gera que o outro preste um direito, que o outro fique devendo a prestação de um direito. Assim, o Estado ou esse outro particular devem agir no sentido de realizar uma conduta para conferir esse direito. Então, é exatamente o contrário que diz essa questão. O direito de pretensão consiste na busca de algo, gerando a contrapartida de outrem do dever de prestar. Perfeito. Perfeito. Direito à liberdade implica a relação de poder de uma pessoa de exigir determinada sujeição. Esse que exige determinada sujeição é o direito de poder. Você exige a sujeição do Estado da pessoa. Agora, o direito de liberdade implica uma abstenção do Estado. O Estado não invada na minha vida. O direito de liberdade implica uma abstenção do Estado ou de terceiro no sentido de se ausentar, de não atuarem como agentes limitadores, por exemplo, liberdade do credo. Então, o direito à liberdade impõe a abstenção. Estado não invada na minha vida, ou um terceiro não invada na minha vida no sentido de se ausentar, me deixem em paz, não me limitem. Então, por exemplo, liberdade de credo. Então, o direito de liberdade não é exigir determinada sujeição. Quando se exige determinada sujeição, estou falando do direito poder, tá? Direito de liberdade consiste na autorização dada por uma norma, uma pessoa, impedindo que outra interfira na sua vida. Eu errei, eu fui nessa daqui, porque mandou a lei falar, mas não é esse o conceito dado segundo André Carvalho de Ramos, né? Segundo André Carvalho de Ramos, cada um desses consectários desses efeitos, desses resultados, possui dessas consequências, né? Cada um possui uns consectários diferentes. Segundo André Carvalho de Ramos, o direito de liberdade consiste na abstenção do Estado de terceiro, não invadam na minha vida, não me limitem. Então, o direito de liberdade não é um direito dado por uma norma impedindo que outra interfira de qualquer modo. O conceito não é esse. O conceito é que o direito de liberdade impõe a abstenção ao Estado ou à terceira no sentido de se ausentar, de se abster, não é não interferir. É no sentido de se ausentar, se absterem e não atuarem como agentes limitadores. Então está incorreto. O direito do poder consiste em reconhecimento de direitos humanos são os direitos de todos? Não. O direito do poder é esse aqui, ó. Exigir determinada sujeição do Estado ou de outra pessoa. O direito do poder possibilita a pessoa exigir a sujeição do Estado ou de outra pessoa para que esses direitos sejam observados. O exemplo aqui é o direito à assistência jurídica. E o direito à imunidade. O direito à imunidade, ele impede que uma pessoa ou o Estado hajam no sentido de interferir nesse direito. O direito à imunidade não tem aqui, mas não está na questão, mas eu vou só falar para complementar. O direito à imunidade impede que uma pessoa ou Estado haja no sentido de interferir nesse direito. Cuidado que confunde com o direito à liberdade. O direito à liberdade impõe a abstenção, no sentido de se ausentarem e não limitarem. Agora, o direito à imunidade, ele impede, no sentido, impede que o Estado ou que uma pessoa interfiram nesse direito. O direito à imunidade impede. E o direito à liberdade impõe a abstenção, no sentido de que não de se ausentarem e não limitarem, enquanto o direito à imunidade impede que a pessoa, o Estado haja no sentido de interferir esse direito.
Um exemplo, vedação à prisão, salvo hipótese em flagrante ou decisão judicial. Então, é imune à prisão que não seja nesses casos, tá? Esse é o conceito. Só para terminar, concluir, direito de pretensão confere-se ao titular direito a ter alguma coisa que é devido pelo Estado ou até mesmo por outro particular. Assim, o Estado ou esse outro particular devem agir no sentido de realizar a conduta para conferir o direito. Por exemplo, o direito de prestar a educação. O Estado deve prestar a educação. Direito de liberdade impõe a abstenção ao Estado ou a terceiro no sentido de se ausentarem e não atuarem como agentes limitadores. Por exemplo, liberdade de crença. Direito de poder possibilita a pessoa exigir a sujeição do Estado ou de outra pessoa para que esses direitos sejam observados. Aqui é o direito, por exemplo, à assistência jurídica. E o direito de imunidade impede que a pessoa ou o Estado ajam no sentido de interferir nesse direito. Cita-se como exemplo vedação à prisão, salvo hipótese de flagrante delito ou decisão judicial transitada em julgado. Então, essa é a estrutura dos direitos, né? Segundo a VUNESP. Vamos lá.